Esporte Terê. Esporte Terê FM. Muito bem, tá na hora da gente falar de futebol. Nosso querido Felipe Abreu tá de férias, né? Foi pros Estados Unidos, vai aproveitar lá bastante. Daqui um mês ele tá de volta e a gente continua falando aqui de futebol. Felipe, aproveita bastante, cara, você merece. O cara não para não, trabalha muito, né? Vai descansar agora um pouquinho. Olha, o Brasil, infelizmente, tá eliminado da Copa e agora pensa em 2030, né? Pensar no próximo ciclo e pensa agora nos primeiros compromissos depois da Copa. Serão 2 jogos diante da Austrália, né? Em amistosos realizados em território australiano, né? Nos dias 25 e 29 de setembro. A CBF trabalha também para enfrentar mais um adversário nos primeiros dias de outubro. Ainda este ano, a previsão é que o Brasil jogue em Singapura. O país asiático pode ser sede deste amistoso de outubro, mas as chances são maiores de ser o destino dos jogos de novembro, na data FIFA que vai fechar o calendário de 2026 entre os dias 9 e 17 de novembro. Bom, ontem Portugal deu adeus também à Copa do Mundo, perdeu por 1-0. A Espanha acabou vencendo, né, nos acréscimos, rapaz, no finalzinho, e avancei para a próxima fase. E o adversário da Espanha vai ser um time que venceu os donos da casa, né? Venceu ontem por 4-1 os Estados Unidos a Bélgica. Depois de uma polêmica, né, o Comitê Disciplinar da FIFA revogou a suspensão de Balogun, principal jogador da seleção americana, após a expulsão dele na partida contra a Bósnia, na segunda fase. O cartão vermelho apresentado pelo árbitro brasileiro Rafael Claus, em um lance revisado por recomendação do VAR, devido a um pisão de Balogun no calcanhar em um jogador da Bósnia, foi dado aí pelo árbitro brasileiro. Aí o presidente, né, dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, pediu para revogar a suspensão automática do atacante americano. Ao admitir a ligação, Trump chamou Claus ainda de árbitro suspeito. A CBF saiu em defesa do brasileiro, dizendo que Claus possui uma trajetória marcada por excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol. Lamentável, né? Muito lamentável. Em sua manifestação, diante da polêmica, Infantino negou a interferência de Trump e alegou que o comitê disciplinar é independente. Pois é, mas Trump fez questão de falar que ele ligou, ele pediu a retirada do cartão vermelho. Trump nem sabia o que era cartão vermelho. É lamentável esse tipo de interferência no futebol de um presidente, né? É triste isso ter acontecido, mas que seja a última vez. A gente não pode ver isso de novo, não pode aceitar, porque imagina como é que vai ser, né? Bom, hoje tem mais 2 jogos pelas oitavas. A Argentina encara o Egito, 13h, daqui a pouquinho, né? Ainda tem Suíça e Colômbia, às 5h. São os últimos jogos das oitavas de final. Falando agora dos times do Rio, a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo encerrou a principal vitrine do Botafogo nesta temporada. Convocado por Ancelotti, Danilo é um dos principais ativos do clube carioca, que nutriu a expectativa de uma venda impulsionada pela competição. O fato que a ida à Copa por si só já valoriza o volante, mas as atuações eram um ponto-chave para uma venda turbinada, né? O Danilo participou de 4 dos 5 jogos do Brasil e teve ainda um desempenho discreto. Ele saiu do banco em todos os jogos e ficou em campo pouco mais de 45 minutos, somando todas as participações nesse Mundial. Antes da Copa, o Botafogo trabalhava até com a possibilidade de protagonismo de Danilo, que chegou a ser titular no amistoso contra a Croácia. A expectativa era de uma venda por até 40 milhões de euros, devido à Copa do Mundo, cerca de 237 milhões de reais na cotação atual. A convocação para o Mundial tem o peso, né, e aumenta o status do jogador, mas atuações eram um trunfo importante para sustentar essa pedida e mudar o patamar de negociação. Danilo e Botafogo priorizam uma transferência para a Europa e o clube segue confiante que vai receber propostas do futebol europeu pelo jogador. No entanto, vale destacar, né, que o volante não foi relacionado para os jogos do Brasileirão antes da parada para manter as portas abertas para o mercado brasileiro, além do então medo também de se lesionar e ser desfalque na Copa do Mundo. E apesar da prioridade para a Europa, o staff de Danilo crê que uma negociação no mercado interno pode ser boa também para a diretoria do Botafogo.
Palmeiras e Flamengo estão interessados no jogador e sinalizaram os valores que pretendem investir, inicialmente abaixo da quantia pedida pelo clube. Internamente, acredita-se que uma eventual venda poderá ser feita por menos de 40 milhões de euros, se acontecer aqui no futebol brasileiro. Vamos falar agora do Vasco. Há 10 dias do retorno do calendário, o Vasco segue com a indefinição sobre o próximo treinador. A equipe volta a campo no próximo dia 16, semana que vem, contra o Vitória, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi adiantada, né? A equipe está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 20 pontos. E ainda sem técnico desde a demissão de Renato Gaúcho. A busca arrasta-se ao longo das últimas semanas, sobretudo pela instabilidade jurídica do clube, com o afastamento de Pedrinho do comando da SAF e a dificuldade de encontrar um nome de consenso disponível no mercado. E aí o clube, que acabou optando pela saída de Renato Gaúcho no último dia 18 de junho, ainda não conseguiu fechar com o técnico, e a intenção era que isso acontecesse rapidamente, né? Era o discurso interno de urgência para tratar a questão, mas até agora o Vasco não tem um técnico. E o Flamengo começou a ter o retorno de jogadores convocados da Copa do Mundo. O meia Arrascaeta se reapresentou no Ninho do Urubu nesta segunda para iniciar a preparação visando o segundo semestre. Outros são aguardados nos próximos dias. Varela e De La Cruz voltam ao CT amanhã. Todos receberam férias depois da eliminação do Uruguai, ainda na fase de grupos da competição. Mesmo assim, os jogadores que estiveram no Mundial ficam fora da intertemporada que está acontecendo em Portugal. A Arrascaeta está em fase final da recuperação da lesão na panturrilha direita. Portanto, o retorno em alguns dias já era previsto. Plata, que estava na Copa do Mundo e a sua seleção foi eliminada 4 dias depois pelo México na segunda fase, também vai cumprir o período de férias antes de retornar. Ele foi titular em todas as partidas do Equador na Copa do Mundo. O quarteto da seleção brasileira vai ganhar o descanso de 10 dias a partir da chegada ao Brasil. A delegação deixa os Estados Unidos hoje. Em casos como Léo Pereira e Alexandro, a tendência é que ambos estejam disponíveis o quanto antes. Paquetá demanda mais atenção após a lesão que sofreu, enquanto Danilo teve um certo desgaste depois de se tornar titular na lateral direita na seleção nessa Copa. Como cada jogador chegará ao Flamengo em um estágio diferente, o clube ainda não sabe quando poderá contar novamente com eles. Bom, o Flamengo então está fazendo essa intertemporada em Portugal e volta a entrar em campo amanhã contra o Lausanne Sport da Suíça, às 4h30 da tarde, no horário de Brasília. O Fluminense também entra em campo amanhã e faz um amistoso contra o Nova Iguaçu às 8h30 da noite. Esse confronto deve marcar a estreia de Hulk diante da torcida no Maracanã. E ainda falando do Fluminense, o clube anunciou a venda de Facundo Bernal para o Betis, da Espanha. O jogador já viajou para o país para se apresentar ao clube e iniciar a pré-temporada. A operação total girou em torno de 12 milhões de dólares, cerca de 62 milhões de reais na cotação atual, por 100% dos direitos econômicos do atleta. O Fluminense era dono de 60% dos direitos econômicos de Bernal. Informações do mundo da bola sempre aqui na Terê, no nosso Tá Ligado. Você por dentro de tudo. Amanhã tem mais. Esporte Terê FM.